Espera no Senhor. Essa expressão você vê se repetir diversas vezes na palavra de Deus, especialmente no livro de Salmos. Mas esperar no Senhor não é ficar parado. Esperar no Senhor é o mesmo que se preparar. O Senhor está agora, neste momento, ministrando ao teu coração. Filho, se prepara. Se prepara para o dia da resposta, para o dia da decisão. Se prepara, orando, vigiando. Você precisa ter rotina de oração, porque você não sabe o dia D. E por não saber, você deve se preparar diariamente, mas eu digo a você, o dia D está mais próximo do que você imagina. Por isso que o Senhor está ministrando hoje essa palavra no teu coração. Agora, muitas pessoas, elas perderam a oportunidade por não esperar no Senhor. Quando não espera no Senhor, a pessoa ela pode negociar a bênção de Deus, a promessa de Deus. Porque entre a promessa e a realização da promessa, acontece muitas provas. Mas as provas não é para você desistir, pelo contrário, as provas é para você praticar e validar a sua fé. As provas é uma preparação para você receber aquilo que Deus prometeu, as bênçãos que estão no teu nome. Mas muitas pessoas, por não se preparar, por não orar, por não vigiar, elas fazem das provas um problema. E elas não compreendem e começam a negociar a sua fé, começa a retroceder. Porque é impressionante como o homem tem a capacidade de atrapalhar o agir de Deus. O inimigo, sabia que ele não pode tocar naquilo que Deus separou para você? Você sabia disso? Ele também sabe. Ele sabe que ele não pode tocar naquilo que é teu. Aquilo que é teu, o diabo não toca. Só que ele sabe de outra coisa. Ele sabe que a própria pessoa, o candidato a receber a promessa, ele pode atrapalhar. Por não esperar no Senhor. Por andar por outros caminhos, por andar distraído. Por andar sem vigiar, sem orar. A própria pessoa, ela pode atrapalhar, atrasar e atrair diversos problemas por conta da sua falta de maturidade com Deus. Talvez você, quando faz uma reflexão do seu passado, você reconhece que oportunidades da parte de Deus veio para você e pelo fato de você não ter o entendimento, não se preparar, não esperar no Senhor, você reconhece que você perdeu ou atrasou a bênção de Deus. E quando há um atraso na bênção de Deus, é o mesmo que sofrimento. A palavra do Senhor fala, o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Então, por que tem tanta dificuldade? Você pode se perguntar, para que alcance aquilo que Deus prometeu. É justamente pela falta de esperar no Senhor. Quando não espera em Deus, começa a ter uma contaminação da fé. Aí a pessoa começa a andar nos seus próprios caminhos, a praticar coisas que não têm nada a ver com o seu propósito, ouvindo conselhos dos ímpios, tendo a ação baseada no medo, se precipitando. O inimigo vai jogando setas e a pessoa ela cai em ameaças que não tem nada a ver, não tem fundamento. E ela começa a tomar atitudes em cima do medo. Mas você está sendo avisado. Se prepara para o dia D da sua vida. O dia onde a sua oração será respondida finalmente.
o dia em que o Senhor vai entregar um grande livramento, a resposta das suas orações. Eu vou fazer aqui uma leitura, uma descrição do dia D de Bartimeu. Bartimeu era cego. Esse registro está no livro de Marcos, capítulo 10, a partir do 46. Aqui fala sobre Bartimeu, que era cego em Jericó. Eu vou ler aqui rapidamente. E vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão saiu com ele. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Aleluia, glória a Deus por essa palavra. Aqui tem chaves poderosas para você se preparar para o dia D. Esse dia foi o dia da decisão desse cego, o dia da oportunidade, o dia da resposta. Ele recebeu uma graça da parte de Deus. Ele mendigava no caminho. Ele parou no meio do caminho. Mas esse cego representa as pessoas que também são cegas espiritualmente, porque pior do que a cegueira física é a cegueira espiritual. Ele estava no meio do caminho. Isso tem um significado espiritual poderoso, porque as pessoas, por ser cega, elas param no meio do caminho. Por ser cega espiritualmente falando, elas ficam no meio do caminho, se contentando com as migalhas. Esse é o sentido espiritual dessa mensagem. Esse homem, o Bartimeu, ele estava sentado junto do caminho, mendigando. Esta é a realidade de muitos filhos de Deus, por não se prepararem, por não esperar no Senhor, se tornam cegos pela vida e ficam junto do caminho, ou seja, parado, esperando a ajuda dos homens, mendigando. E jamais que o homem vai fazer aquilo que somente Deus vai fazer. O máximo que as pessoas poderiam fazer por aquele cego, que faziam por ele, era dar o resto, o que sobrava. Mas quando ele cego, o Bartimeu, cruzou o caminho de Jesus, o que ele recebeu de Jesus? Ele recebeu esmola? Ele recebeu o resto? Não. Chegou o grande dia, o dia do encontro com Deus, o dia da decisão daquele homem. E ele estava atento, ele estava preparado para esse dia. A prova disso é que aquele homem, ele enfrentou situações, ele enfrentou a multidão. Olha só, ele, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, ou seja, ali estava uma oportunidade. Ele poderia escolher ficar calado. Ele poderia escolher ficar parado ali, fazendo o que ele sempre fazia, que era mendigar, se contentar com as migalhas. Chega de migalhas. Chega, você não foi chamado para comer migalhas. Você não foi chamado para comer o resto. Chega de mendigar aquilo que somente Deus pode fazer.
Muitas pessoas, elas ficam esperando no mundo, em coisas, em pessoas, aquilo que Deus pode fazer. Põe a sua expectativa. Se um dia eu tiver dinheiro, eu serei feliz. Se a minha mãe me ajudasse, meu pai me ajudasse, meu marido me compreendesse. Coloca a sua expectativa nos homens. Mas aquele homem, o Bartimeu, ele ouviu de Jesus. Então ele se posicionou. Ele começou a clamar. Veja que o clamor é o ponto de partida da resposta. Mas não ficou somente no clamor, não. Porque ele clamou, ele reconheceu que Jesus estava ali. Ele pensou, eu vou ficar aqui mendigando? Eu vou pedir para aquele que pode resolver o meu problema de fato. Eu vou pedir aquele que não vai entregar o resto às migalhas. Ele se cansou daquela vida. Ele não se conformou. Porque muitos aceitam, muitos se conformam. Mas ele não. Ali ele estava preparado, ele esperou no Senhor. Ele esperou em Cristo. Ele se preparou, dizendo, clamando naquele momento. Ele não deixou passar a oportunidade. Afinal, Jesus estava ali. Então ele clamou. Entenda que naquele momento existia um movimento espiritual a favor dele, mas também contra. Porque o inimigo não quer que você clame a Deus. Ele vai tentar calar você. Ele vai tentar te intimidar, te ameaçar. Tem pessoas que falam para você, olha, você está orando, não tem resposta. Ou então, quem é você? Será que Deus vai te ouvir? O tempo está passando. Você vai ouvir aqui a multidão te repreendendo. Aqui no versículo 48 diz assim, e muitos o repreendiam para que se calasse. Entenda que o inimigo estava usando naquele momento, sabendo que o inimigo sabe do dia da sua vitória. Ele sabe. Ele sabia que aquele dia Jesus iria mudar a história dele, o destino de Bartimeu. Então ele começa a usar pessoas para repreender aquele homem. Você está se identificando? Você consegue discernir pessoas sendo usadas pelo inimigo para tentar calar você? Para tentar te intimidar? O que você faz diante das afrontas, das repreensões? O que você faz quando você é ofendido por alguém? Quando alguém quer tocar na tua fé? Quando alguém quer tocar na ferida? Olha só o que Bartimeu, que se preparou, ele esperou no Senhor. Ele não caiu nesse jogo. Olha só o que ele fez. Quando a multidão o repreendeu, ele gritou ainda mais alto. Ele clamou ainda mais alto, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, ele já venceu essa barreira. Ele não se intimidou, ele continuou. Ele não deixou que aquela repreensão impedisse dele clamar ainda mais. Mas aí o Senhor, ouvindo, ele chamou a atenção. A sua fé deve chamar a atenção de Deus. Você sabe a língua que Deus fala? Deus fala a língua da fé. Deus fala a linguagem da fé. Então você deve clamar. A fé é uma certeza. Você sabe que Deus vai te responder. Então você clama Ele com toda a sua fé. Não clama Ele com timidez, não. Clame com ousadia. Aquele homem foi audacioso. Um cego, quem era ele ali na sociedade? Um mendigo. Podia dizer, poxa, sou apenas um mendigo aqui, quem sou eu? E podia muito bem não clamar, mas ele estava ali esperando no Senhor. Ele clamou mais alto, Jesus ouviu, chamou atenção porque era a linguagem da fé. Você vê que no primeiro clamor, Jesus não chamou ele, mas no segundo clamor, onde ele manifestou a fé enfrentando os que o repreendiam, ali ele foi provado na fé, aí Jesus ouviu ele.
Isso aqui é um segredo espiritual. Ele teve uma validação da fé. Por isso que as pessoas, elas devem se alegrar quando enfrentam resistência. Porque o inimigo se levanta não para te derrubar, mas sim para levantar ou validar a tua fé. Foi assim que aconteceu com Davi, com o gigante. Se não fosse o gigante, Davi não seria rei. O gigante validou a fé de Davi. Aqui, ele no primeiro clamor, Jesus não chamou ele, mas no segundo clamor, depois do primeiro que ele foi repreendido, ele continuou a clamar, aí foi a linguagem da fé, porque ele não se retrocedeu, ele continuou clamando, então Jesus ouviu ele. Olha só, você entendeu isso? Você está compreendendo o que eu estou dizendo para você? Quando acontece algo que aparentemente é uma ofensa para você, aquilo na verdade é um portal para você acessar a graça de Deus. Ali, aquela multidão repreendendo foi como se fosse um portal mesmo, que deu acesso a Jesus Cristo. Então Jesus ouviu ele, o clamor dele, chamou ele, a multidão falou, olha, tenha bom ânimo. Então, a multidão fala assim, tenha bom ânimo, levanta-te. Você precisa se levantar da prostração, porque ele te chama. Muito bem, no versículo 50 diz assim, e lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. A capa o identificava como pedinte naquele tempo. Quando ele lança a capa, é como se dissesse assim, eu não quero essa vida. Olha a fé daquele homem. A capa, lançando a capa, que o identificava como pedinte, como necessitado, porque a capa chamava a atenção das pessoas e as pessoas sabiam que ele era o pedinte. Esse lançar da capa é o lançar a velha vida, é lançar os velhos hábitos, os velhos costumes, o costume de ser um pedinte. Então ele se posicionou ali naquele momento, lançou a capa e foi ter com Jesus. Vai ter com Jesus, meu amado irmão, amada irmã. Chega de ficar com essa capa, com essa velha vida. Vai ter com Jesus, orando, buscando a Ele, tendo rotina com Deus, intimidade com Deus. E esse homem foi ter com Jesus. E até então ele tinha com aquelas pessoas que davam o resto para ele. Mas naquele momento ele abandona a capa que o identificava como mendigo, como pedinte, e foi ter com aquele que iria mudar a sua história. Pois bem, aqui Jesus no 51 fala assim, o que queres que eu te faça? Veja, ele podia pedir uma esmola, né? Porque aí você pode perguntar, mas Jesus não sabia da sua necessidade? Claro que sim. Mas você tem que saber, você tem que ter na sua mente claro o que você quer com Deus. A sua oração não pode ser confusa, não. Ora você pede, Deus, muda meu marido. Daqui a pouco você, Deus, me tira desse casamento. Cada hora pede uma coisa. Porque aquele homem, ele poderia pedir um dinheiro para Jesus, uma capa nova, ele poderia pedir outra coisa. Mas aqui é uma mensagem, é uma chave poderosa. Você tem que ter na sua mente muito claro o que você quer. O seu pedido deve ser claro. Você tem que saber o que você quer. Você tem que saber também qual é a vontade de Deus para a sua vida. E aquele homem sabia que a vontade de Deus é que ele enxergasse. Era a vontade dele também. Tem que ter um casamento das duas vontades. Jamais você vai pedir algo para Deus que é pequeno, que é insignificante. Pede coisas grandes para Deus. Pede o impossível, porque o possível você pode fazer. Então ele pediu algo que somente Jesus poderia fazer. Então isso indica que ele se preparou para esse dia. Ele sabia o que queria. Isso indica que ele esperava no Senhor. Muito bem. O que queres que eu te faça?
Você sabe o que Deus quer? Você sabe o que quer de Deus? Está claro para você o impossível? Tem pessoa que não se prepara, que nem tem audácia de pedir para Deus mais. Porque não tem mais fé, não se preparou, não espera no Senhor. Entrou na lógica, no racional, no terreno. Não, meu amado irmão, a fé é para você ter acesso ao sobrenatural. Aleluia. Muito bem, aqui esse homem pediu a Deus e lhe foi respondido. E aqui a frase de Jesus. O cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. Aleluia. A fé dele, porque ele se preparou, porque ele esperou no Senhor, ele alcançou a graça de Deus. Ele enfrentou a multidão, ele lançou a capa fora, então ele alcançou a graça de Deus, o dia D. Ele não deixou passar a oportunidade, ele enfrentou uma resistência maligna ali, o inimigo usando pessoas para confundir, para intimidar, mas aquele homem seguiu firme no seu propósito e ele foi honrado por Deus. Não será diferente na tua vida. Se prepare para esse grande dia, porque será o dia da decisão na tua vida. O Senhor está ministrando essa palavra porque está muito próximo de acontecer. O dia da virada, o dia da resposta. Prepara o teu coração agora. Vamos então clamar o nosso Deus, citando o poderoso Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Santo Deus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós estamos de todo o nosso coração diante de Ti, Pai. E nós confessamos, precisamos, ó Deus, de se preparar para o grande dia. De repente, essa pessoa estava desatenta, estava distraída, entre muitos caminhos. Mas agora ela escolhe a boa parte. Ser ensinada, ser disciplinada por Ti, Senhor. Porque o inimigo sabe o dia da decisão, está prestes a acontecer. O dia da resposta. Pai amado, Pai querido, que o Senhor venha preparar essa pessoa, e ela venha se preparar, orando, vigiando. Senhor, a pior cegueira não é cegueira física, mas a cegueira espiritual. Que os olhos dela, Senhor, sejam abertos agora, nesse momento, para que ela não perca o que o Senhor tem preparado para ela. Aquilo que está no nome dela vai chegar. A cura, a libertação, o livramento. Meu Pai, a restauração da família, em nome de Jesus Cristo. Diante dessa palavra liberada hoje, meu Senhor, essa pessoa, ela toma uma decisão. Ela toma a decisão, meu Senhor, como Bartimeu, de
abandonar a velha vida, lançando a capa que representa uma vida de miséria, comendo as migalhas. Chega de comer migalhas. É a hora dela comer o banquete. É a hora, meu Pai, dela avançar para um novo tempo. Porque naquele dia de Bartimeu, Senhor, que ele cruzou o teu caminho, foi o dia da decisão. Essa pessoa, Pai, ela tem orado, ela tem buscado. Ela tem apresentado as suas demandas. Ela tem apresentado, meu Pai, o que tem feito ela, Senhor, de repente ter uma vida de humilhação, de vergonha, de dores. E assim como Bartimeu, Senhor, ela decide lançar fora a velha criatura. E ela vai ter com o Senhor, aquele que pode todas as coisas, aquele que opera milagres, opera o impossível. E ela se prepara para esse dia. Esse dia, meu Senhor, chegou na vida dela, porque o Senhor chama ela para o dia da decisão. E ela apresenta o pedido ao Senhor. Fala para Deus, meu amado, minha amada irmã, o que queres que Ele te faça? Fale para Ele agora. Ele pergunta para você, filho, filha, o que queres que eu te faça? Apresenta a Deus seu pedido de maneira clara, pela fé. Você não parou quando a multidão te repreendeu. Você continuou. Você tinha tudo para desistir, mas você apresenta a sua demanda a Deus, porque você crê. Aleluia. E você foi ter com Jesus agora. Você está tendo com Jesus agora um particular. A sua oração é você e Deus. Aleluia. Pai amado, Pai querido, olha para o pedido que ela apresenta ao Senhor e honra a fé dela, Pai. Essa é a nossa fé. É a fé porque nós nos preparamos e esperamos o Senhor. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus e vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus